Apocalipse, capítulo 2, diz assim a partir do verso 1: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Até aí não feche, deixa aberto aí, vamos orar mais uma vez. Provavelmente, Apocalipse 2:1, provavelmente é uma referência ao pastor, ao ancião, ao responsável. Uma carta endereçada à igreja pelas mãos do seu dirigente. Estas coisas, que coisas? O Apocalipse diz aquele, Cristo, que conserva na mão direita 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros fala das 7 igrejas da Ásia. Ele anda pela igreja, ele tem a liderança da igreja, ele é o Senhor da igreja, ele conserva na sua mão, fala de soberania, governo, controle, senhorio, majestade. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja, e ele está dizendo àquela igreja: eu conheço as tuas obras. Veja só, meu irmão, presta atenção, o Senhor não está alheio o que ocorre na igreja. O Senhor não está alheio o que ocorre na aliança do Calvário. Ele caminha entre os 7 candeeiros, ele caminha pelos corredores da igreja, ele caminha pelos concílios da igreja, ele caminha pelas reuniões da igreja, ele caminha nos cultos da igreja, ele está presente. E segundo, conheço as tuas obras, conheço a sua rotina, conheço a sua liturgia, conheço o culto que você presta, estou presente no meio de vós. O Senhor não está alheio à nossa dor, à nossa necessidade, à nossa construção teológica, não está alheio ao nosso momento de culto, nossos louvores, nossa santa ceia, nossas reuniões particulares, nossas comunhões. Conheço as tuas obras, nossos fundamentos, nossa ética, nossa pregação, nosso evangelismo, nosso discipulado. O Senhor está com os olhos voltados, como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus. Deus não é um Deus só de longe, é um Deus de perto. Prometeu que nunca ia nos desamparar. Conheça as tuas obras, e Ele vai elogiar. Que obras são? Tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. O Senhor está dizendo: eu sei, eu conheço as tuas obras. Quais são elas? Umas delas são o trabalho, o labor que vocês têm, doutrinário, para manter a igreja na sã doutrina. Vocês trabalham e perseveram, e vocês não suportam homens maus, não suportam falsos pregadores, falsos profetas. Vocês não permitem adentrar a congregação de vocês, vocês não emprestam púlpito para hereges pregar, vocês não toleram. Pusesse a prova, porque nessa época já circulava falsos apóstolos que estavam, apóstolos extra, aqueles que o Senhor tinha designado. Já vinham outros se intitulando apóstolos, querendo a liderança do povo de Deus. E Jesus vai dizer: vocês
sabem discernir. Vocês não toleram heresia na igreja. Vocês não escutam pregadores falsos. Vocês não permitem que um engano entre na igreja. E para isso vocês laboram, trabalham, perseverem, insistem. Era uma igreja incansável na doutrina, uma ortodoxia impecável era a igreja de Éfeso. Quem pastoreou Éfeso foi o apóstolo Paulo. Depois quem pastoreou Éfeso foi Timóteo. Depois quem pastoreou Éfeso foi o apóstolo João. Foi a igreja mais bem pastoreada. Era impossível ter um erro doutrinário. Teologia perfeita, doutrina perfeita, exegese perfeita, hermenêutica perfeita. Nunca um herege subiu no púlpito, nunca distorceram a verdade. Uma igreja que laborava por isso. Verso 3: tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E olha só o nível da igreja. Por causa da teologia correta, ela sofreu perseguição. É uma igreja íntegra, uma igreja honesta, uma igreja que não arredava o pé da verdade, uma igreja que não vendia suas convicções, um povo que não vendia suas convicções, e por causa de ser reto. Ortodoxia significa isso, doutrina reta, doutrina certa. Sofriam perseguições, calúnia, aflições, tribulações e provas por causa do meu nome. E melhor, não deixaste esmorecer. Era uma igreja campeã da verdade, uma igreja que trabalhava duro pela doutrina, uma igreja que sofria por ter a doutrina correta, e uma igreja que, apesar de tudo, não esmorecia. O que significa? Uma igreja que não recuava, que não abria mão de suas convicções, que se fosse para ir para o martírio, iria, mas não abria mão da verdade. Temos visto isso, nossa igreja tem feito isso, tem trabalhado por isso, temos estudado para isso, temos tido aversão dos falsos profetas, dos que dizem apóstolos e não são. Temos consumido material sadio, saudável. Temos lutado para promover a verdade, combater a verdade, pregar a verdade, ensinar a verdade, denunciar o engano, denunciar o erro, denunciar os falsos apóstolos. Tem irmãos aqui que têm uma biblioteca saudável, têm comprado bons livros, assistido bons pregadores, não toleram a teologia da prosperidade, não toleram o engano, o curandelismo, o charlatanismo. E o Senhor louvou a igreja por isso. É louvável ter uma ortodoxia certa, uma teologia certa. É louvável não aceitar o engano, o erro. É louvável estudar 1, 2, 10 horas as escrituras, os originais grego e hebraico, os grandes teólogos, as grandes confissões de fé, as grandes doutrinas na história da igreja. Éfeso, nesse sentido, era impecável, elaborava, perseverava, insistia, ao ponto de sofrer perseguição e não esmorecer. Mas agora começa a advertência. O Senhor vai dizer que isso não é suficiente. Ele vai dizer até mais, que isso não serve para quase nada. Ele vai dizer que isso não é suficiente. Ele vai começar no verso 4: tenho porém contra ti. Só essa frase. Como é que pode uma igreja que foi pastoreada por Paulo, pastoreada por João, pastoreada por Timóteo, por Priscila e Áquila, uma igreja impecável, que recebeu essa bateria de elogios, não suporta heresia, não suporta engano, persevera, labora, trabalha, sofre perseguição, não esmorece, mas eu tenho algo contra ti. Eu tenho algo. O quê? Que abandonaste, deixaste o teu primeiro amor. O que o Senhor está dizendo? Toda essa ortodoxia, toda essa batalha pela verdade, sem amor por mim, é inútil. É inútil. O amor de vocês se esfriou. Vocês lutam pela verdade, mas sem amor.
Vocês fazem cultos, mas sem amor. Evangelizam, mas sem amor. Vocês professam a fé da mesma forma de antes, mas sem amor, sem alegria. Ele está dizendo, irmão, você não pode ignorar que isto é relevante para Deus, que Deus se importa com isso, que isso não pode simplesmente ser deixado de lado. Ele está discorrendo num livro fantástico, ele está dizendo algo, ele está dando a avaliação das igrejas, a avaliação que ele fez das igrejas, e ele aponta isso como algo relevante. Tenho, porém, contra ti. É algo que Deus se importa. Deus está dizendo que não adianta nada, toda a burocracia externa, sem que o coração esteja voltado para Ele. É como se estivesse condenando o culto fariseu. O culto fariseu era impecável, era um culto revestido de todos os acessórios religiosos que podia se imaginar. Era um culto perfeito, com as datas perfeitas, com o horário preciso, com todos os ingredientes, os rituais cumpridos com precisão. E o Senhor diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Irmãos, o Senhor está dizendo que a frieza incomoda o Senhor. Ele está dizendo que não adianta você vir aqui hoje, vir amanhã, não adianta você ler antes de dormir, não adianta, se você perdeu a alegria, se você não faz com entusiasmo, isso incomoda o Senhor, isso não o satisfaz, isso não agrada a Deus. Esse estado que uma igreja se encontra, esse estado que um pastor pode chegar, que um irmão pode chegar, não agrada ao Senhor. Tenho, porém, contra ti, eu tenho uma advertência a fazer. Como é que pode uma advertência com uma igreja que ele elogiou dessa forma? Uma igreja impecável. O Senhor não aceita um culto burocrático, o Senhor não aceita um culto litúrgico, o Senhor não aceita pegar no santo livro por pegar, o Senhor não aceita uma oração religiosa, o Senhor não aceita a prática destituída do amor, o Senhor não aceita o voto destituído da paixão, o Senhor não aceita a religião destituída do prazer. Ele se importa, isso é muito sério. Quanto tempo está nessa igreja? 1 ano, 2, 5, 10, 20. Você continua fazendo as mesmas coisas. Você vê, qual é o número desse culto de sábado que você vem? É o seu 100º culto de sábado? É o seu 12º culto de sábado? É o seu 1000º culto de sábado? Você continua. Esses louvores, você canta pela 100ª vez. Você leu a Bíblia ontem pela 1000ª vez. Não é isso que ele está condenando ou criticando. É a forma que você vem fazendo, sem disposição, sem paixão, sem fervor, sem entusiasmo, sem alegria, sem prazer. É uma advertência que mostra que o Senhor está incomodado. Este estado não agrada a Deus.